professor Belarmino Mariano, que é professor de Geografia da UEPB, do Campus 3 aqui da cidade de Guarabira, ele estava observando um trabalho feito pela Secretaria do Meio Ambiente aqui do município. Tinha uma máquina fazendo, me parece, acho que é a dragagem, né, do rio Guarabira, e o professor fez uma fala a respeito desse assunto, né, dessa situação de agressão do meio ambiente aqui no município de Guarabira. Falou da questão das casas que são construídas à beira desse rio. Falou dos alagamentos que acontecem em João Pessoa e também da situação do Rio Grande do Sul. Ele fez uma espécie de apanhado sobre os efeitos. Não são as ações do clima, são os efeitos. As ações são nossas, de nós seres humanos. E os efeitos do clima, do meio ambiente, são exatamente esses que a gente tem visto. Essas tragédias que são exibidas tanto na TV quanto nas redes sociais. Vamos acompanhar essa fala do professor Belarmino, que já há algum tempo, né, já fala sobre isso aqui no nosso programa. Bom dia, Michele Marques. Bom dia a todos os internautas que acompanham o programa Manhã de Notícias da TV Mídia. É um prazer imenso estar de volta aqui. Acho que os temas da questão ambiental, ecológica, em função das grandes enchentes no Rio Grande do Sul, né, e agora na cidade de João Pessoa, vem pautando a temática, né? E é importante a gente tratar do assunto, né? O meu mestrado em Ecologia Imaginária, no final dos anos 90, a gente já tratava dessa questão das mudanças climáticas, né? Do efeito estufa, do aquecimento global. E hoje em dia a internet está cheia de fake news e mentiras, né, sobre essa temática. Meio que o negacionismo da vacina também é um negacionismo climático. E é importante a gente esclarecer essas questões, né, para todos os internautas. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Esse primeiro momento é a grande tragédia no Rio Grande do Sul. Acho que a gente já tratou um pouco sobre esse assunto. Eu já escrevi alguns artigos que está aí no portal Mídia, e eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco também, Michele, sobre as ações que estão sendo feitas, né, para minorar ou para diminuir os efeitos da tragédia. Mas aí a gente percebe claramente que as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. Se nos anos 80, nos anos 90 haviam alertas internacionais dos cientistas, acho que a gente já está vivendo um processo que alguns acreditavam que só iriam ser sentidos com mais vigor a partir de 2030, né, 2050, mas a gente já começa a perceber agora em 2024 que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. E não é só no Brasil, né, mas o Rio Grande do Sul com certeza é o maior exemplo de tragédias com enchentes, com alagamento, deslizamentos de terras que a gente tem registro no Brasil, né? A grande seca na Amazônia também é um aspecto que vem se repetindo, né? E também em outros países, né? Na Europa, na China, no próprio Estados Unidos, em países africanos. Então a gente percebe que é uma mudança global, né? Então esses são alguns aspectos que a gente precisa considerar. O segundo aspecto é João Pessoa, né? A gente vem acompanhando recentemente, não foram chuvas nem tão fortes assim, mas foi uma sequência, né, de grande quantidade de horas com chuvas quase que ininterruptas, né, provocaram alagamento cheio de rios. Os rios ali no centro de João Pessoa são rios de pequeno porte, né, como o Rio Jaguaribe, aí o Rio Sanhalá, o Rio do Cabelo, né, e a gente percebe que foram fortes, né, esses efeitos de alagamentos. A gente via que tinha alguns alagamentos pontuais em alguns bairros, e como é forte a gente perceber aí pela imprensa, né, como essas chuvas agora atingiram com maior frequência vários bairros
né, da cidade de João Pessoa. E a gente sabe que a cidade também é uma cidade que tem pontos de alagamentos. Agora imagine que nesse momento tem um grande debate na cidade de João Pessoa sobre a engorda de praias, né? Quer dizer, colocar uns aterros ali no mar para aumentar a faixa de areia da praia, de Cabo Branco principalmente, entre Tambaú, Cabo Branco e Bessa. E os impactos disso com certeza serão severos, viu, Michele? Porque o mar avança, né? É uma tendência global e isso vai ser só um gasto muito grande de dinheiro, certo? Que a gente vai sentir mais ou menos o que o pessoal gaúcho está sentindo na capital Porto Alegre, ali naquela região. Porque a gente tem uma área de litoral baixa, né, muito ali no nível do mar, quase Cabo Branco, Bessa, Manaíra, entrando ali na direção de Cabedelo, Intermares, com certeza o mar vai dar o seu retorno a esse processo. E o terceiro ponto, Michele, eu estou aqui há 23 anos, é Guarabira. Guarabira é uma cidade que em 2001 para 2004 implantou fez o chamado Canal do Juá, quer dizer, impermeabilizou o rio, que é o Riacho Jacaré. Aquele canal, ele vem provocando, por exemplo, enchentes no bairro do Juá, coisa que não acontecia há muito tempo atrás, mas que vem acontecendo. O Canal do Juá, ele hoje não dá vazão, até porque também tem muito esgoto clandestino descendo pelo Canal do Juá. E você tem o caso da feira, da Dom Pedro II, né, que foram gastados alguns milhões de reais e que o problema continua. Mas o mais grave, Michele, é a gente observar que na cidade de Guarabira e nas margens do rio Guarabira foram feitas muitas construções habitacionais, de comércio, e pode ter certeza que em algum momento as cheias vão reclamar esse espaço, né? Para agravar a situação, nada é feito no sentido de se preocupar com a plantação de mata ciliar, com a ampliação da área do rio. Recentemente, a prefeitura vem fazendo, tirando a areia de dentro da calha, encostando a areia na margem do rio, como se estivesse fazendo um trabalho de limpeza, né, de aprofundamento da calha do rio, mas os efeitos desses são apenas provisórios e paliativos. Em breve, essa areia toda volta para dentro do rio. Para completar, Michele, o rio Guarabira virou um esgoto a céu aberto. Infelizmente, eu lhe mandei algumas imagens que eu venho acompanhando isso desde 2002, quando eu cheguei em Guarabira, que eu venho acompanhando essa situação. Meu primeiro TCC orientado foi sobre o rio Guarabira. Então, já orientei vários trabalhos sobre bacias hidrográficas aqui em Guarabira, e é uma situação lamentável, é uma pena que as autoridades não tenham nenhum compromisso ambiental com relação aos recursos hídricos e ao restante das questões ecológicas. É triste, né? A gente vê que o poder público, no caso aí, o poder público municipal, nada faz em relação ao nosso meio ambiente, né? É cada vez pior a situação do rio Guarabira. Como disse e mostrou aí o professor, é um esgoto a céu aberto, e a gente viu um cano, né, uma tubulação despejando o esgoto. Aquilo ali é só um dos exemplos, mas são centenas, milhares de outras tubulações jogando esgoto todos os dias, minuto a minuto, hora por hora, 24 horas por dia. E aí, depois disso, vem as ações do tempo, do clima, o meio ambiente reclamando dos seus espaços, como o professor disse, em algum momento, a natureza vai reclamar esses espaços que foram tomados pelos homens. Casas construídas à beira do rio, estabelecimentos comerciais, entre outras situações que deveriam ser fiscalizadas. E que, mas o governo anterior, sei lá de quanto tempo, não fiscalizou, não proibiu que essas casas fossem construídas. E os de agora?
estão fazendo? Existe uma política voltada para essa questão do meio ambiente? É óbvio que não, né? E aí coloca uma máquina dentro do rio para simplesmente tirar a areia. Como diz o professor Bellarmine, como se isso fosse um trabalho extraordinário, né? E é um trabalho de enxugar gelo, gente. É um trabalho de enxugar gelo. O Rio Guarabira nada mais é, infelizmente, do que um esgoto a céu aberto.